A gente tem alguns assuntos que a gente pode elaborar. A gente pode escolher fazer uma conversa séria, ou a gente pode fazer uma conversa sem filtro. Pílula vermelha ou pílula vermelha? Vamos de vermelha. Vermelho. Então vamos lá. Foda-se. É porque não adianta, a gente vai botar um filtro agora, vamos aqui ser bem sérios e garbosos. Aí vai acontecer o quê? Daqui a 7 minutos acabou, perdeu, então é melhor desistir logo. Você ainda foi longe, né? Você ainda foi 7 minutos, acho longe, né? Pô, o melhor jeito de evitar a frustração, qual é? Não, criar expectativas. Acabou. Não tem então não vamos criar expectativa nenhuma, né? Nenhuma expectativa. Então não vamos criar expectativa mesmo, não. Vamos falar só o que a gente tem pra falar aqui. Uma das coisas que a gente tem pra falar aqui, beleza, não é pra falar na vida, né? São as histórias do professor Luiz Felipe Carvalho, que foi gerente da biblioteca de Barra Mansa, que viu aqui o movimento, um grandíssimo movimento de empoderamento feminino na biblioteca, porque a sua equipe toda era composta de mulheres e que ficaram completamente empoeiradas. Tem essa parte, mas também tem a parte do Luiz Felipe filósofo, que eu queria filosofar um pouco também hoje. Vamos. E daqui a pouco a gente vai poder falar de experiências passadas, não de vidas passadas, dessa única vida que você viveu. E beleza, pegou a visão, né? Peguei, vamos. Tá muito bem organizado, né? Tá o que aconteceu aqui nesse palácio no período que você trabalhava aqui? Muita coisa, cara. Aqui aconteceu muita coisa. Porque aqui era muito gigante e tinha muito livro. Antes aqui era só biblioteca, a fundação não ficava aqui. Então era muito livro. E livro, quem tem um pouquinho de livro em casa sabe que acumula muita poeira. Então aqui era um lugar muito empoeirado. Daí o movimento de empoeiramento feminino que aconteceu aqui, porque a gente queria rever tudo, né? Queria passar aqueles livros todos a limpo, limpar aquilo tudo, levar uns livros daqui, se livrar de muita coisa. Era muita coisa, cara. Então foi a primeira coisa que aconteceu aqui, foi isso, um empoeiramento. E o desempoeiramento também, porque foi um processo de limpar esse volume enorme de livros e tinha muita coisa mas deu muito certo. Deu muito certo, assim. Pelo menos pra mim deu muito certo. Aprendi muita coisa aqui. Porque você chegou aqui agora, o que você viu? Você Então, viu o resultado do seu trabalho ou não? Olha, eu acho que tá muito melhor, assim. A pessoa que tá agora aqui, como gerente da biblioteca, assim, tá mandando muito bem. E o espaço aqui tá muito maneiro. Por exemplo, aqui a Labifonia. Aqui era um espaço que tava sem um aproveitamento muito eficiente, é verdade, entendeu? Tipo, tinha uma salinha meio inútil aqui, um pedaço de uma sala meio inútil também, e agora tem uma rádio, um estúdio, sabe? Tipo, uma coisa muito fantástica aqui. Então, acho que muita coisa melhorou. Mas acho que muita coisa melhorou também, assim, veio um crescente, né? A equipe foi aprendendo, você foi aprendendo, as coisas foram acumulando, foram chegando gente muito boa também. Eu realmente acho isso, entende? Então, tô felizão, assim. Eu até tenho um certo orgulho também de ter participado disso, entende? De alguma forma, né? De alguma forma tem esse... Não foi de alguma forma, não. Acho que foi de forma bem direta, porque os primeiros anos de gestão que você ficou, pelo menos os 4 anos praticamente completos, né? Foi um período de uma equipe muito, muito próxima. E essa proximidade gera confiança, gera uma fluidez melhor. A gente não precisava completar a frase para poder desenrolar o desenrolo. Simplesmente a gente se entendia, pegava a visão ali de às vezes, questões até subjetivas ou muito objetivas, óbvias, que nem estavam tão evidentes assim, mas a gente se dava bem, tinha uma sintonia que a coisa fluía, né? Então, nesse período todo, você viu, primeiro, da gente encontrar uma estrutura administrativa precária, estranha. As nomeações dos cargos não eram aquilo que representava aquela tarefa, aquela função. Os cargos eram... A estrutura administrativa que era pessoal. Então, uma pessoa trabalhou aqui durante 10 anos. Aí ela trabalhou em vários setores. Ela trabalhou no RH, armazém, licitação, almoxarifado. Ela trabalhou nesses 10 anos nisso. Aí ela tem todos os arquivos, mas todos os arquivos são tudo misturados no nome, numa pasta com o nome dela. 10 anos de arquivos, todos misturados numa pasta com o nome dela. Só que era o nome dela. Então, a fulana A tinha lá a pasta do RH da tesouraria, do almoxarifado, do arquivo patrimônio. Então teve um trabalho assim também, entende? De dar uma... Que era o setor que importava quem... Não importava quem sentasse ali e fizesse aquela função. Tinha que ter a arquivologia, o arquivo do setor, por exemplo.
E cara, que foi incrível isso. Não, aqui realmente aprendemos coisas assim muito sensacionalmente fantásticas, de sabedoria fantástica. A gente implementou um método de gestão muito eficaz e... Não, um método de gestão fantástico, que era tipo assim, poxa, o que nós vamos fazer nesse trimestre? Pô, vamos fazer isso. Aí no final do trimestre, a gente chegava e via se tínhamos feito aquilo que nós tínhamos nos determinado. E só isso fez a cultura ser um dos setores mais bem administrados, do ponto de vista de gestão, assim, da prefeitura toda, pô. Mas porque, Tem certeza. Porque tinha plano. Porque tinha um plano, exatamente. E às vezes nem Pô, o plano nem acontecia completamente, mas no final do trimestre, por exemplo, a gente sabia onde o plano não tinha acontecido. Não, e tinha também meio de verificação, né? A gente conseguia... Constantemente, conseguia ver. Então, esse é um pouco do resumo do Luiz Felipe, gerente da biblioteca, que passou aqui pela Fundação de Cultura por algum período, na primeira gestão do prefeito Rodrigo Drabi, e que viu a obra do Palácio começar, mas você não viu terminar. Cara. Quando você... Trabalhei aqui uns 4 viu, já anos. Pronto, né? Uns 4 anos aqui só de obra. Buraqueira, barro. Quem nunca viu alguém cair lá fora no barro? Ou quem nunca caiu? E quem nunca caiu, pois é. Nunca pulou o portão, entrou na greta do cadeado. Pra poder ele, pô, sabe? Então, assim, é isso. Agora tá tudo bonitinho aqui, tem esse evento que acontece agora aqui na frente. Isso é muito maneiro. Esse evento aqui é muito maneiro, assim. É o típico de evento que entra realmente, assim, pra tradição da cidade, entende? Assim, tudo bem que ele é muito novo ainda, mas as pessoas já querem esse evento. E se ele ficar por mais tempo, ele realmente vai virar um evento tradicional. Eu acho que mesmo ele já pegou, né? Tá rolando uma vez por mês esse circuito gastronômico, que é organizado pelo Igor da Urbana e o Cezinha, da Paranoide. Já é uma vez por mês e aconteceu desde maio. Salvo engano, o primeiro foi abril. Foi abril, maio, junho e julho. Já fizemos esses 4 meses. E já virou, cara. Pegou bem, assim. Todos os eventos viraram bem. O que eu digo virar é que teve um bom público, teve bons comentários, teve elogios e as pessoas vieram. E aquelas pessoas que me odiavam. E aí eu entendo que a pessoa não odeia o bravo, porque eu não fiz nada pra aquela pessoa me odiar. Não, mas você é chato. Mas eu odeio a cultura, odeio o sistema, Entendi. Odeio o prefeito, odeio a cidade, aquela pessoa que me odeia. Já me encontra nesse evento, no corredor, assim, e fala comigo de boa, fala comigo na moral. Já consegue te cumprimentar. E elogia, fala assim, parabéns pelo evento, que bacana, que eu penso logo que deu certo, né? Exatamente. Não, mas você continua sendo chato. Não, tá, mas isso é outro assunto. Entendi, mas realmente a pessoa consegue elogiar o evento, isso é muito bacana. Conseguir separar as coisas. Tá, você veio no evento, você viu qual é? Vim comer pizza frita, por exemplo. Pizza frita, cara, é uma coisa de... É de Barra Mansa, é do Brasil, mas assim... Não, cara, é de Barra só daqui, Mansa, não cara, é do Brasil. Assim. Eu já vi pizza frita, assim, lá fora, mas deve ter sido algum barramancense que levou. Cara, porque não tem... Entendeu? Não tem referência de pizza frita em outro lugar. Pode ser até o mesmo produto, mas não tem esse nome. Não, mas não é pizza frita, e não é... Tem a massa da pizza frita, tem um negócio da pizza frita aqui. Patrimônio, porra, toma essa porra. Mas aí em Volta Redonda já tá também. Não, tudo bem, tomba aqui também. Toma aqui. Não tem problema. mas sim, é um patrimônio, as pessoas se reconhecem, elas esperam. E a pizza frita tradicional, do presunto, queijo, tomate e orégano, porra, ela é a tradicional, a pizza tradicional. Ela faz mais sucesso nas festinhas de igreja, cara. Agora deu uma gourmetizada aí que você viu aí. Porque aí o brasileiro vai inventando coisa nova. Essa é a regra do mundo, é essa. O brasileiro, ele vai inventando coisa. Então, porra, tu chega lá na Itália, tu não vai comer uma pizza com borda recheada de Nutella. Não existe, não existe isso. Aí o francês, poxa, tem uma receita tradicional. Cheddar na pizza. Na pizza com banana, entendeu? E o brasileiro vai. Aí o francês, ele vai, ele bota o croissant. Pizza de sushi. Pizza de sushi, de harumaki. Que nem existe, que nem é harumaki, nem japonês. Nem japonês já não tem essa porra. Entendeu? É tipo assim, é comida japonesa que nem tem no Japão, e o Brasil já botou ela de virou de recheio. Entendeu? Então o Brasil Fala comigo aí que você viu o negócio aqui pra molhar a goela aqui. Okay. E assim cara, o francês, ele tá lá, poxa, uma receita tradicional do nosso país de 400 anos, fazemos o croissant. Aí o Brasil bota a calabresa com catupiry. E ele fica louco quando ele chega aqui. E ele, pô, fica louco, né, cara? Pô, por que não botar uma calabresinha? Pensa comigo. Um baconzinho. Entendeu?
Eu acho que é isso, mano. Assim, a tendência é as coisas acontecerem. E agora, pô, Barra Mansa tem a sua contribuição aí nacional, a nível nacional. Eu vou pegar minha parte aqui. Do café. Agora que você falou do Luiz Felipe, membro da equipe da Fundação Cultura Barra Mansa, quem ainda faz parte, e de fato você ainda faz parte dessa equipe e colabora, e aliás tem uma colaboração, tem um impacto muito grande, mais do que verificado em muitos servidores e vários, você não calcula o impacto que tem a relação de confiança, que é ter à disposição uma cabeça pensante, uma cabeça que provoca, que reflete. Isso é diferente, cara. Isso é diferencial. Eu tô ligado. Isso eu vi pela primeira vez aqui. Então, tipo, beleza, já trabalhava antes, fui professor antes. Tinha tido vários empregos pontuais, né? Assim, já tive emprego, sabe, de torta direita, assim. No Goods era emprego? Trabalhei no Goods, já trabalhei no Goods, já trabalhei... No Goods você não assinou carteira lá, não? Não. Ali tu faz uma grana. Já tive, né? Resolveu o problema, né? Resolveu o problema. Pagou as contas. E olha lá. E aqui não, e aqui, tipo assim, pô, então já tinha tido outros empregos formais, vamos colocar assim, né? Com contratos e carteiras, etc. Mas aqui eu tive um emprego em que a confiança, ela era um fator essencial para o cotidiano da coisa funcionar, entende? Porque quando eu era professor, eu tinha minhas atribuições bem definidas, tinha a diretoria, né? Os pedagogos, aquela galera toda. Quem é de escola sabe como é que funciona, mas assim, é importante você confiar nas pessoas, mas se você não confiar, a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Vai acontecer do mesmo jeito. Meio ruim mesmo, entendeu? Mas vai acontecer. E aqui não. Aqui, tipo assim, porra, era importante isso mesmo. Você sabe que para substituir os cargos comissionados aqui, eu fiquei pensando, eu penso até hoje, cada cargo saiu, cada pessoa saiu da função ou do cargo por questões diferentes. E na hora de chamar ou ocupar esse cargo, eu tenho um dilema. Ou eu considero um aspecto técnico, uma pessoa que não inspira confiança, ou eu convido alguém que não é técnico no assunto, não é uma sumidade especialista no assunto, mas eu confio. E ela tem disposição para aprender, ou tem espaço para aprender. Eu voto pelo segundo. Eu prefiro uma pessoa que não tem muita experiência na tarefa, naquela função que ela vai exercer, mas eu confio, do que a pessoa super técnica e que eu não tenho essa relação de confiança por qualquer... Cara, e a confiança é muito subjetiva porque são elementos indescritíveis. Você não consegue encontrar argumentos específicos, muitas das vezes, que te justifique com palavras objetivas por que você confia numa pessoa. Porque eu confiava no Luiz Felipe, porque eu confiava no Ricardo, na Cris, a primeira equipe que nós fizemos aqui em 2017. Por que eu confiava nessas pessoas? Cada um é por um motivo diferente, cada um é por um... É verdade. Por um aspecto que não tem vocabulário muito para dizer. E a questão técnica, ela é, tipo assim, a verdade é que o dia a dia do trabalho, ele é sempre muito simples. Qualquer pessoa inteligente, com interesse de aprender, assim, sabe? Claro, estou excluindo agora, né, as profissões muito técnicas, um médico, não é para qualquer pessoa, o cara tem que ter formação, mas assim, mesmo o médico... Vamos pegar cálculo estrutural. O cara vai botar um foguete na Lua. Mas mesmo assim, se você pegar lá eu tô chutando. Se você pegar um médico... Pô, ele estudou pra caramba, profissão extremamente técnica. O cara estudou pra caramba, sabe fazer 1000, né, coisas lá altamente técnicas. Dos dias de trabalho dele, assim, 95% dos pacientes que ele tiver na vida será um trabalho bem corriqueiro. Pô, ele vai enfrentar lá aquelas doenças que ele já sabe como tratar, já sabe o protocolo. Ele aplica protocolos. O cara vai tratar, de vez em quando vai aparecer aquele caso que a gente vê em filme de plantão médico, em série, do cara, do Dr. House, que ele, esse cara comeu passas, então ele tem aquela... Ele descobre um negócio assim, mas no geral, esse cara chega aqui, pô, é isso, é aqui. Então, assim, o dia a dia do trabalho de qualquer profissão é uma coisa que qualquer profissional qualificado corretamente já consegue executar, normal. E é técnico, ele vai enxergar aquilo com aspectos técnicos e muitas das vezes o médico, que você começou falando do médico, ele não enxerga só um humano, né? Ele enxerga um
E quando for treta... Uma aplicação do conhecimento que ele já científico que ele já tem vai resolver. Então, mas quando for treta, aí não tem jeito mesmo. Aí é treta mesmo, aí não tem jeito. Mas os médicos vão falar assim, que isso? Eu sempre acho humano que eu tô lidando com humano. Não, calma, eu estou falando só que é realmente... tem um médico em Barra Mansa aqui que atendia a minha avó, cara. Eu tava desesperado. Te contei recentemente que minha avó tava lá com 25/15 de pressão. Então eu já tava assim, cara, minha avó vai morrer agora, na minha mão, assim. Tá, minha avó vai morrer. Aí, inclusive, ela já morreu. Mas eu testemunhar isso era muito pesado, né? Aí eu chego, entro com ela no hospital, ali no Santa Maria. Aí o médico é o Dr. Maurício. Ele é famoso na cidade. Ele, sem olhar para minha avó, preencheu uma anamnese, assim, um formulário. Fuma. Doenças pré-existentes. Pressão. Hipertensão. Diabetes. E um robô, velho. O cara já viu aquilo. Antes de ver sua avó, naquele dia, ele viu 18 vezes já. É, exatamente. E aquilo me distanciou. Muita gente gosta dele. Tem quem gosta. Eu não gosto. Eu não gosto do tratamento que eu recebi naquele dia. Aquilo foi muito marcante. Outras vezes eu topei com ele lá, foram outros atendimentos, ele não repetiu esse procedimento, mas não interessa. Eu já fiquei com isso muito forte. E é isso mesmo. Ele deixou bem claro que o protocolo é a coleta de informações sobre doenças pré-existentes, alergia a algum medicamento, se já faz uso de algum medicamento. Um protocolo, óbvio, técnico, e dali ele vai descobrir o... Não é de brincar de Dr. House. Não é? Não é Exatamente. tô ligado. Agora, um engenheiro na prefeitura. Aliás, precisa ser engenheiro na prefeitura para cuidar de obra? Eu imagino, eu espero que sim. Por favor, gostaria que sim, sacou? Porque eu ando sobre as pontes e sobre eu quero muito que elas tenham sido orientadas por engenheiros, assim. Mas eu acredito, e é por isso que eu ando nelas, né? É por isso que eu tô aqui no Palácio. Mas a gente fez obra aqui na cultura. Fez? Alguma coisa a gente fez obra aqui na cultura? E que você lembra que a gente precisou, de fato, de um projeto técnico para... Não, mas é só pintura. Só pintura, né? Não, então foi tranquilo. Pintura pode. Aliás, o maior artista aqui do Palácio, que expõe aqui no Palácio todos os dias, é o cara que pintou esse palácio, que eu não me lembro o nome dele. Não, também não me lembro. Um senhor pintou todo o palácio... Praticamente sozinho. 2 vezes, porque você tem que dar 2 demãos de tinta. Então o cara pintou, na tranquilidade, subia aquela escada, descia aquela escada. Não, ele pintava o teto num varão que envergava. Assim. E pintou tudo, mano. Assim, tranquilamente, é assim mesmo, demora um pouco mesmo. Mas ele pintou sozinho, porque o companheiro dele caiu do andaime pintando na estação. Ele ficou bem mal, cara. Ah, eu lembro de uma história dessa, cara. Tá bem esse cara? Tá bem, tá bem. Ele... Sobreviveu, tá... Manca um pouco, mas tá okay, ele teve né? uma pequena sequela assim. Mas saiu cara, vivo, né? Ele legal. Saiu vivo e... Eu lembro dessa história aí na época, assim, uns 3 anos mais ou menos. E eu não me lembro muito bem da história, mas parece que ele deu aquela vacilada. Ele tava com cinto, tava com equipamento de segurança, não tava com capacete. Mas ele foi trocar os clipes de segurança de um pro lado pro outro. Deu aquela vacilada e caiu. Assim. Não caiu de muito alto não, cara. Acho que ele caiu de uns 4, 5 metros de altura. Não é muito alto, de fato. O suficiente pra morrer se cair de cabeça, mas... É bem alto. Pô. Ele ficou desmaiado, ele ficou assim, a centímetros de cair com a cabeça em cima do fradinho, daqueles pirulitos que fica ali na calçada de frente à estação. Foi uma boa época, cara. Eu levei muita coisa daqui, eu levei algumas coisas daqui pra minha vida, de fato, assim, minha vida, na gestão da minha vida pessoal. Porque... O que, por exemplo? O que você aprendeu de gestão pública? Cara, não, de verdade, cara. Coisas que eu não sei se eu aprendi aqui ou se eu estava aprendendo na minha vida pessoal e eu fui aplicando aqui, mas antes, quando eu era mais moço, quando eu era rapaz mais moço, velhaço. Entendeu? Eu só ia vivendo. E aqui, tipo assim, desde que eu trabalhei aqui, a gente trabalhava mesmo, tinha essa pegada da gestão, etc., que eu levei isso pra minha vida também, pessoal. Então, eu tenho planos, você levou? Eu tenho metas. Por exemplo, me mudei para Portugal. Foram 2 anos de planejamento. Muitas pessoas com quem eu converso sobre essa minha mudança em Portugal, elas demoram um pouco a entender que eu não fugi para Portugal. Um dia eu não tive um rompante. Eu não aguento mais o Brasil! Eu vou embora daqui! Não foi isso que aconteceu, sacou? Tipo, bem racionalmente, eu encontrei algumas oportunidades. Eu falei, que interessante, então posso fazer isso daqui, isso aqui. Então, criei um plano de ação, fiz uma orçamentação.
fui vendo quanto eu precisava. Precisei de bastante tempo para juntar dinheiro, para tirar toda a documentação possível. Então, tipo assim, tá tudo... Por isso que eu tô lá tranquilo. Porque Como é que tá lá em Portugal? Tá tudo tranquilo. Resolvido, tô com todos não tem os documentos. problema, né? Não, tá... Assim, não tem nenhum problema lá. Eu tenho que trabalhar muito para fazer as coisas acontecer, mas tá tudo funcionando bem. Entendeu? Não foi um rompante. E isso foi, com certeza, fruto de uma organização, coisas que, pô, eu aprendi muito aqui também. Sabe que eu queria entrar agora no assunto? Formação acadêmica. Por que história e filosofia, cara? Só pra você ter certeza que você não ia fazer isso. Porque eu fiz artes visuais com... Pra ter certeza que não. Não, não foi para isso. Mas a conclusão foi essa. Entendi. A conclusão foi Não, que eu fiz história. Eu fiz história porque eu tinha sido impactado por um professor de história que me fez pensar bastante, né? Tá ligado? Aquela clássica história de um aluno ensino médio, que... um professor maneiraço, era o professor mais legal do curso. Quem que era? Foi um professor, na verdade, num cursinho pré-vestibular que eu fiz. Danilo. O pessoal, acho que ele tem um apelido chamado Fuser. Eu acho que tu conhece esse cara, o Fuser. Fez um documentário sobre a Venezuela. Eu conheço ele. Então, ele foi candidato a prefeito. Esse cara aí. Meu parceiro, cara. Esse meu cara parceiraço da vida também. Ele me deu aula no Sabec, pô. Então, tipo assim, eu conheci ele no cursinho pré-vestibular que eu tava fazendo, que eu ia fazer engenharia. Eu fiz engenharia física, fiz uma prova de engenharia física em São Carlos. Porque queria ser cientista, assim, sabe? Bem perdido, moleque perdido, entendeu? Era um moleque desgraçado perdido. Sabe, o Danilo me deu aula também. E na época que eu tinha cabelo, o meu cabelo era igual dele, assim, cacheadinho, usava cordãozinho, era igual dele, assim. Então, você conhece ele? Ele é um cara que, pô, tem a mente bem aberta, assim, impactante. Foi impactante pra mim pensar as questões, assim, da história, né, com ele ali e tal. Ele me deu aula num cursinho pré-vestibular chamado GPI, que era em frente à minha casa. E que eu assistia as aulas antes do cursinho, porque era de frente pra janela do meu quarto. Eu ficava vendo as aulas do meu quarto. Mas não dava pra pegar Não dava pra pegar muito, mas eu ficava vendo as aulas e eu via as pessoas, enfim, via ali. Eu sabia que eu sabia que maneiro, fazer. Maneiro, o Danilo também me influenciou muito na vida, cara. É um parceiro. Pois é, então. É um parceiro. Foi ali que eu falei que eu quis ser história aí, quis fazer história. Então, você sabe que ele entregou um DVD desse documentário da Venezuela na mão do Chaves. Tô ligado. Eu tava com ele lá em Belém do Pará, no Fórum Social Mundial, e foi lá que a gente teve a oportunidade ímpar de ver os 5 chefes de Estado da América Latina que tava lá, que foi o Rafael Correa, o Hugo Chávez, o Lula, o padre lá da Argentina. 5 países maravilhosos. E o Evo Morales. Deu super certo. Irmão, mas ali eu me liguei porque que o Hugo Chávez ele tinha discurso de comandante mesmo, cara. O comandante Hugo Chávez, né, cara? Ele postura, discurso de comandante muito forte, uma oratória muito pesada, muito bruta. E ali eu também constatei que o Lula era o presidente da América Latina. A América Latina inteira respeita o Lula. Sim, entendo. Podemos concordar ou discordar, mas o fato era que isso acontecia. Respeitava, cara. Eu estive, durante o governo do Lula, eu estive no Uruguai, eu estive no Equador, na Colômbia, no México. Todos tratavam o brasileiro com uma deferência assim, gigantesca, porque se sentia representado, se sentia acolhido, se sentia latino. Sabe que às vezes eu penso que aquele projeto do Bolívar, da América se unir, da América unida, dessa grande América, o Lula conseguiu de um jeito mais... embrionário. Não, cara, ele conseguiu de um jeito mais prático, não filosófico, não imposto, não determinado. Ele não fez constituições para unir todas as nações, ele fez discursos. Ele fez programas de cooperação. Ele uniu a América Latina com discursos. Com ideias. Por isso que tá desunida. Porque essa porra não é cimento. Mas entendeu? Ele saiu do governo, né? Cara, vamos fazer uma pequena pausa e a gente volta já. Só para realmente colocar um intervalo comercial e a gente já volta. Porque esse também não dá, né? Testando. Pronto. Ok. Voltamos no nosso intervalo comercial. Você que assistiu toda a programação dos nossos anunciantes. E a gente volta de onde a gente parou. Eu queria voltar essa conversa de um lugar muito comum para o ser humano, que é falar mal das pessoas. Maledicência. Maledicência. Ok.
Você acha que tem como falar mal das pessoas sem ser xenofóbico, homofóbico, racista, gordofóbico? Você acha que tem como falar mal das pessoas? E outro, por que falar mal das pessoas? Se não pra ser isso. Então... Não, acho que se tem como falar mal das pessoas sem ser qualquer uma dessas coisas, eu não sei, mas eu tô tentando. Mas assim, eu não falaria. Se for pra não ser isso, eu não falaria. Entendeu? Eu tentaria ficar na minha. Mas por que o ser humano se diverte tanto em falar mal das pessoas? Em ser tudo isso? Por que o ser humano se diverte? Assim, isso não é uma conduta que eu aprove, que fique claro. Que fique claro. Fique claro. Mas por que ela existe? Por que ela existe? A pergunta é essa. Filosófica. Uma boa questão. Se a gente quiser pensar assim, bem filosoficamente... eu acho que se a gente quiser pensar bem filosoficamente, acho que tem uma questão aí contra o outro, uma necessidade de validação de si mesmo... Mas eu acho que mais profundamente, assim, é porque a raiva que se manifesta em nós quando nós colocamos para fora um sentimento gordofóbico, homofóbico, outras formas também negativas assim, essa raiva que a gente sente, ela é vivida como um prazer. Eu acho que o ser humano sente um prazer, assim, em ser filha da puta. E entendeu? por que Filho que da isso puta. é combatido? Por que existe... O que é combatido? A conduta de expressar essa raiva, porque não sei também. tranquilo você pensar tudo isso hoje. Mas é que só pensar não é tão gostoso, né? Assim, é mais gostoso poder botar pra fora, xingar o outro, e por que assim. que o humano tem isso? E se tem isso no humano, por que ir contra isso? Essa é uma questão. Por que a gente sente prazer nisso? Essa é a porque primeira questão. Por que a gente sente prazer nisso? Sente prazer? Onde reside esse prazer, assim, de você destruir outra pessoa, se você humilhar, chincalhar, ou segregar, ou usar qualquer elemento que você tenha como poder pra destruir, macular a imagem de outra pessoa. Por que isso é importante? Por que isso é poderoso? Por que isso é poderoso? Interessante a pergunta, interessante. Tô pensando... Filosoficamente, isso porque você é um filósofo. E aí eu vou te perguntar, então, enquanto você pensa nessa resposta que eu tô achando que já tá difícil de responder... muito complexo, pô. Por que você fez filosofia, cara? Por que você entrou Porque eu decidi que só com história eu não seria pobre o suficiente. Porque você se graduou em História. Eu me formei em História, me graduei em História. Fiz História lá, sou, bacharel em História, licenciado em História, sou professor de História. Mas você já deu aula de História? Já dei aula de História, vários anos. Dei aula no setor particular, no setor público, várias oficinas. Aonde você deu aula, cara? Cara, principalmente em Niterói. Dei aulas também em São Gonçalo. Mas no estágio ou você foi contratado de professor? Em Niterói, dei aulas como estagiário, né, desde a faculdade que eu já dou aula. Aí dava umas aulas diferentes, assim, aulas baseadas nas metodologias dos teatros e dos não sei o quê, da artista, das crianças, entendeu? Umas aulas assim. Depois fui dar aula também. Então você dava aula de história com teatro? Umas coisas assim, entendeu? Exatamente. Isso, fazia, aí tinha que montar uma sketch com as crianças. Aí, por exemplo, a primeira vez que eu dei aula num projeto muito louco lá de uma professora que me impactou muito, Marisol. E, tipo assim, o rolê da aula era o seguinte. Ela tinha lá um negócio Bertolt Brecht. Entendeu? Esse maluco, esse cara. Bertolt Brecht, teatro com criança, não sei o que. Crítica à cultura imposta à infância. Aí, tipo assim, eu tinha lá uma turma, era eu e um outro estagiário, coitado, que a gente tinha que, trabalhar questões de teatro assim, mas a gente nunca podia dizer não para as crianças, nunca podia gritar, não poderíamos reprimir. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que conquistar as crianças sempre, entendeu? Eu não podia assim, cala a boca, moleque, desgraçado, sai da janela. Eu não podia fazer isso, que era uma coisa que gostoso fazer isso, entendeu? Você fala assim, caraca, me enche o saco, moleque. Deixa o moleque, então, era uma gritaria muito louca. Então, assim, era isso. E foi muito desafiador. Então, por exemplo, eu lembro esse meu parceiro, Sandro, que também se formou História, grande parceiro. E, mano, a gente saía de lá e sempre íamos tomar cachaça. Por quê? Porque era assim, era muito difícil. Era, caralho, uma experiência. Como é que você faz? Criançada louca. Molecada louca, mano. Ficou quanto tempo nessa? Um ano, 2 anos, sei lá. Entendeu? Aí depois fui dar aula de Inheja. Aí dar aula em Inheja era bem diferente, cara. Uma galera adulta que nem queria muito bem, sabe? Só queria despachar ali, resolver a parada. Exatamente, E é isso. E fui dar aula assim, aí depois fui dar aula em São Gonçalo, e lá dei aula de filosofia também em São Gonçalo, num colégio lá, um colégio particular, do lado sim, mano, tipo, tinha um lixãozão lá. Qual o objetivo da filosofia para um moleque de ensino fundamental? Pois é.
Por isso que hoje eu tô estudando contabilidade. Eu não sei responder isso, cara. Mas é isso, tipo assim... Porque você entrava em aula para cumprir um currículo escolar colocado ali para um sistema nacional de diretrizes aí você fica se esforçando para fazer algum significado para aquelas pessoas ali, entendeu? Então, tipo assim, eu estudava filosofia antiga, pessoalmente, né? Na faculdade, estava estudando filosofia antiga, fazer o mestrado de filosofia antiga e tal. Então, eu estudava muito isso. E a filosofia antiga ela é muito autorreflexiva, então eu trabalhava umas paradas assim. Então eu levava vários exercícios filosóficos que eu conhecia da filosofia antiga, eu botava a molecada para fazer. E era interessante, assim. Por exemplo? Escrever sobre si mesmo. Então, quem conhece, por exemplo, as meditações do Marco Aurélio, que foi o imperador de Roma. Tem um livro dele, As Meditações, muito interessante, vale muito a pena. Mas não é um livro dele, ele não escreveu um livro. Porra, ele simplesmente era o imperador de Roma e ele tinha que lidar com isso, mano. Claro. Por quê? Porque todo dia ele acorda, ele tem dor de barriga, sacou? Ele tem raiva, ele tem tesão, mas ele não pode, por quê? Porque ele é imperador de Roma, ele tem um império na mão dele. Um império, mas um impériozão, assim. Um impériozão. Aí, porra, então ele escreve, então, por exemplo, tem um trecho dele muito interessante. Quando você acordar e você sair da cama, pare um segundinho assim, senta na cama, respira direitinho e se liga que é o seguinte, você vai encontrar pessoas burras, egoístas, demagogas, falsas, fingidas. Esse é o seu dia a dia, cara. Não adianta você ficar puto. É assim, você vai encontrar pessoas... Lide com isso, exatamente. As pessoas são assim. Então, ele escrevia muito sobre si. E se você for uma dessas pessoas? Não, você é uma dessas pessoas. Ah, então tá. Entendeu? Então você o processo é uma dessas pessoas. De se conhecer. De se conhecer, autoconhecimento, conhece a ti mesmo, aquela coisa do Sócrates. Tarará. Então, fazia isso nas aulas de filosofia. Era muito interessante. E... Quem que fala do contraditório, que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, sobre as mesmas circunstâncias? Isso aí deve ser Aristóteles, tem cara de Aristóteles. Tem cara de Aristóteles, né? Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Sobre as mesmas circunstâncias, os mesmos aspectos. Assim, exatamente. No mesmo tempo. Isso, coisa de Aristóteles. Tem cara, né? Não sei, podemos estar errado, mas tem cara. Isso faz parte da filosofia antiga? Faz parte, com certeza. Filosofia antiga, porra, é isso aí, Platão, Sócrates, Aristóteles, aqueles caras pré-socráticos, Tales, Anaxímenes, nem lembro esses nomes mais. Assim, não, já ficou do passado. Você estudou e é mestre em filosofia antiga. Se não é a filosofia antiga, qual é a outra filosofia? Não, você tem o recorte de filosofia antiga, você tem filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. Todas elas são bonitas, todas elas são interessantes. E quem são elas? Quem fala sobre elas? Quem são os filósofos? Então, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, por exemplo, são filósofos clássicos medievais. Século XIII, século XI? Sei lá, por aí, talvez um pouco mais antigo. Acho que Santo Agostinho é mais antigo. Então, tem na filosofia moderna, você tem esses caras que hoje constituem, né, um pouco assim também da nossa... Walter Benjamin, Kant? Já é mais contemporâneo. Mas você tem lá... Quem são os caras da filosofia moderna? Boa pergunta, não lembro. Você não estudou filosofia moderna? Não, estudei também, não, assim, eu deveria saber. A verdade é que eu deveria saber, mas eu esqueci. É muita gente. E que você não colocou em prática. Eu não coloquei em prática, exatamente, eu não coloquei em prática. Aí você... René Descartes. Eu só penso, logo existo, por exemplo. Tem esse cara aí. E aí, se você estudou filosofia, não foi para ser filósofo, espero. Não, então, esse aqui foi o rolê, cara. Quando eu entrei na história, eu era um moleque. Ah, mas porque você era muito jovem? Não, em termos de maturidade, mesmo de cabeça, eu era um mongoloide. Então, assim, porra, eu queria... Como a maioria dos jovens que entram na faculdade. Eu entrei porque eu queria entender como as coisas tinham sido. Eu tinha lido livros de história, eu me lembro que eu li um livro de história econômica. E ele me explicou as coisas. Voltamos já. Quer dizer, você não só passa tempo na faculdade... Eu não queria ser professor de história. Eu só fui pensar nisso depois que eu tive que pagar a conta. Porque você faz uma faculdade de história. Eu queria entender o passado. Você entendeu? Tipo assim, eu não tinha pensado... um mestrado em filosofia com atributos científicos que não te atravessaram, cara. Que você não usou na sua vida, velho. Assim, nada. Não. Eu usei na minha vida pessoal, assim. Eu me sinto usando as coisas que eu aprendi na filosofia, entendeu? Até hoje, assim, eu me sinto usando as coisas que eu aprendi na filosofia. E várias pessoas me perguntam por que eu saí da filosofia e fui para contabilidade. Mas, assim, eu dentro da minha mente existe um contínuo. Porque depois de estudar história, depois de estudar... entendi como é que era o passado. Entendi o passado foi assim, explica muita coisa do presente, mas não explica totalmente, porque, eu fui ver...
o passado traz a gente até um ponto, mas nós temos liberdade de ação. Nós temos uma liberdade de ação limitada. Nós temos uma onipotência relativa. Nós podemos fazer tudo, porque nós podemos fazer tudo, cara. Podemos ir para Plutão? Podemos, é só construir um foguete, porra, constrói aí. Mas podemos, não tem ninguém que pede. Então, mas você pode ir, mas nós podemos fazer tudo, só que relativo. Então, assim, nós temos poder de ação. Depois eu vou fazer filosofia, porque eu queria entender, então, como é que funciona isso. Caralho, eu queria entender como é que as pessoas pensam as coisas, por que a gente conclui o que a gente conclui, por que a gente se... Por que nós estamos sujeitos às nossas conclusões. E qual foi o seu trabalho de conclusão de curso do mestrado? Foi sobre a alma. Foi sobre a alma, né? Foi uma dissertação. Foi sobre a alma em Platão. E antes de Platão, assim, a alma mesmo, o termo alma, psique. Porque eu entendi que, se você for ler ele lá, você vai ver essa coisa, né? A alma, esse termo aí, psique, essa pequena partícula é o que não está determinado por nada. É o espaço, portanto, da autonomia individual, porra. Porque se não existe nenhuma autonomia individual, vai ter pessoas que vão defender que não existe isso. Tudo bem, não vou dizer que não, mas assim, se não existe nenhuma autonomia individual, então assim, nós não podemos falar em punições, nós podemos falar em prêmio, no limite nós não podemos falar em ética, porque não existe uma decisão, então tudo que aconteceu estava previsto, estava determinado, sacou? Ninguém é culpado porque chove. Por quê? Porque está determinado, faz parte do movimento aí do planeta. Se não existe um espaço de decisão individual, as coisas também estão determinadas. E por que aquele cara matou o outro lá, o assassino? Pô, velho, estava determinado lá. Por que aquele cara foi um grande guerreiro na guerra e salvou lá a Normandia? Estava determinado lá. Está tudo determinado. Por que minha mulher me traiu? Estava determinado. Entendeu? Então, assim, sem... E o que a alma muda isso? No contexto grego, a alma, ela chega, ela tem né, eles elaboram esse termo, a alma, tem uma história, esse termo tem uma história, um termo muito antigo, até que na filosofia antiga ela alcança o espaço de autonomia individual, graças à alma que o ser humano decide. Ele pode decidir. E porque ele decide, nós podemos falar em ética, nós podemos falar em prêmios. Mas aí você tá falando de alma, tipo, quase que no mesmo contexto de livre-arbítrio? Tipo isso, seria isso. A alma seria... E o que é o livre-arbítrio? Espaço... Não entra nesse contexto, então. Não tem esse nome. É uma coisa cristã, veio depois, a filosofia é cristã, mas... Não sei se tem livre-arbítrio. Esse termo livre-arbítrio, não sei nem se tem no cristianismo. Alma, mas esse termo tá aí, livre-arbítrio, né? A gente sabe. Mas é tipo assim, na filosofia antiga, em algum momento, por exemplo, lá com, né, o diálogo, por exemplo, que eu estudei, Alcibíades, que é um diálogo do Platão, e outros diálogos aparecem. A alma é esse espaço aonde existe, você pode tomar decisão. Então, todo mundo já ouviu falar que a alma é dividida em 3 partes, coisa do Platão, assim. Quem já estudou um pouquinho de filosofia, do ensino médio que lembra, da República... Não, ninguém lembra. Não. Ninguém lembra disso, mas alguém estudou. Então, a alma está dividida em 3 partes. É uma parte apetitosa, né? Apetitiva, a parte que deseja coisas. A parte emocional, que está relacionada assim, a sentir fortes emoções, né? Sentir as emoções, as reage a coisas. Reage às coisas, exatamente. E uma parte lógica, que, pô, tem condição de pensar, caralho, se é isso, então aquilo. Se é aquilo outro, então não pode ser aqui, tem que ir para aqui, tem que ir para ali. Mas você conclui lógica, isso, então, na alma? Sim, é isso aí. A alma é a sede da lógica. Porque senão estaria onde a lógica? No corpo? Cara, acho que a psicologia fala muito, a psicanálise especialmente, né? Não separa corpo de alma. Pois é, então, os gregos tinham esse problema. Tem esse problema aí, porque eles relacionam, né? Toda a cultura que elaborou um conceito de alma, depois teve que elaborar uma relação com o corpo. Porque entendeu? Não existe alma fora de um corpo. Eu não vou dizer que não tem. Quem sou eu, sacou? Muita gente diz que tem, então deve ter, talvez tenha, mas assim, de fato, ela não está independente. Se elas são coisas diferentes, elas se relacionam, estão ali relacionadas. Né? Não é uma coisa separada. Eu entendo, na verdade eu falei alma, mas não, deixa eu me corrigir, ainda dá tempo de corrigir, é corpo e mente. A psicanálise não separa o corpo da mente. Então, mas essa mente aí que a psicanálise coloca é porque os antigos a gente traduziu, mas é o mesmo tempo. A psicanálise, esse termo psique, é o termo que eu estudei, psique, que eu traduzi como alma, né? Foi traduzido como alma, mas nós hoje podemos chamar de mente. Vamos chamar de mente. Vamos chamar de mente aquilo que mantém o corpo vivo. Tá. Aquele elemento, aquela chama da vida que mantém o corpo vivo. O elan vital. O elan vital, é exatamente isso, porque eu acho que isso traduz muito o que é o Luiz Felipe vivo, o que é o bravo vivo. Tá, esse corpo bravo morre junto com a mente.
Mas a alma do bravo pode persistir nas suas publicações, nos seus feitos, enquanto falam do bravo. Um exemplo interessante é quando a gente vê a Maria Rita, filha da Elis Regina, cantando com a alma da Elis Regina. É como se ela transportasse para a sua expressão aquele espírito da Elis Regina, mas eu não digo o espírito da alma, espiritista. Não é esse contexto do espírito do estudo kardecista ou do espiritismo. Não fantasma, entendi. Estou falando de espírito com U no final, como uma ideia de que é a ideia que se tem sobre. Isso é o espírito, é a ideia. Não, então tudo bem, você está então elaborando mais ainda essa coisa que é a alma, que é a mente, que é a psique, porque ela é muito complexa, ela é muito complexa. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu fiz foi estudar a história dela. Porque quando ela chega no Sócrates, no Platão, que são, tipo assim, os grandes expoentes da filosofia, Platão eu já ouvi falar. Todo mundo já ouviu falar Sócrates, Platão. Ninguém sabe não sei quem é, não sei quem são esses caras não, mas que eu já ouvi falar esse nome Platão, já vi. Então, assim, até chegar no desenvolvimento que ele está dando para amor platônico, até chegar a isso, a alma passou por várias interpretações, entendeu? Então, assim, por exemplo, o que eu fui ver? Fui estudar a história da alma. Então, onde é que ele aparece muito? Nos textos mais antigos gregos, que é a Odisseia e a Ilíada. São os textos. Então, a alma aparece pra caraca nesses textos. Várias vezes aparece o termo psique nesses textos. Muito. Em que momento, por exemplo? Então, por exemplo, na Odisseia. Quando o Aquiles... Pô, eu não me lembro, já tem tempo, mas vamos lá. O Aquiles ou o Odisseu, não sei, um desses caras... o Odisseu, ele vai no inferno, no Hades. Por que ele vai fazer? Eu não lembro, mas ele tem que ir lá. E aí ele precisa falar com Aquiles. E aí ele faz um sacrifício de um animal, uma coisa assim. Então a psique do Aquiles vem até, ele descreve, meu Berg escreve, vem até ali, bebe daquele sangue daquele animal e o Aquiles aparece. Porque a alma dele estava lá no Hades, entendeu? Então, tipo assim, a alma tinha um lugar que ela ficava. Era uma bolinha espiritual, sacou? Que flutuava pelo mundo, entendeu? Estava lá. E ela, a alma sai do guerreiro no último suspiro. Ela sai, entendeu? Ela tem uma matéria. E ela entra quando ele nasce. No primeiro inspirado corpo do bebê, essa alma entra. E depois, tipo assim, ou seja, sem essa alma, o que é o corpo? É um cadáver, não é o Aquiles. Entendeu? É o corpo dele. É o corpo dele, exatamente, é só um cadáver. Então, mas o Aquiles ainda vive enquanto a gente fala sobre ele, enquanto a gente... Sim, mas aí até chegar... Sim, mas isso aí... dele. Tinha isso, por isso que quando ele foi convocado, né, pra guerra, se não me engano, a mãe dele fala com ele, né, se você for pra guerra, você vai virar um guerreiro muito famoso que vão falar de você pra sempre. Mas você vai morrer jovem, você vai morrer lá na guerra, não tem jeito. Se você ficar, você vai ser lembrado até talvez seu neto, seu bisneto, vai viver uma vida até velho, vida tranquilona, de boa, tá ligado? Mas depois você vai acabar... A mãe do Aquiles sabia do rolê, não sabia. Ela tinha do rolê. Tanto é que nós estamos falando dele aqui, nós estamos falando dele aqui agora, entendeu? E até hoje, Aquiles... Mas não era, veja bem, mas não era a alma dele, entendeu? A alma era um negócio mesmo corporal. Depois os tragediógrafos trouxeram a alma como a sede das emoções, então... Porra, aí você tem lá numa tragédia ou outra assim, porra. Então, fulana chorou com a sua alma. Entendeu, caralho? Porque ela passou a ser a sede das emoções. Não tinha isso na Odisseia. Ela era a força que animava o cadáver. O que elabora, o que abriga, o que manifesta, o que produz. Tudo isso, assim, é. Então, porque se não é isso, é só o corpo. Então, tipo assim, de uma força que dá a vitalidade pro corpo, ela passou a ser a sede das emoções. Vamos dar uma viajada aí? Mais? Então, a gente contextualizou bem pra caramba. Quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente... Viu que a alma é um negócio louco, Alma, espírito, corpo e mente. Agora é inteligência. Queria te perguntar sobre a inteligência, mais uma resposta filosófica. O que é a inteligência e onde está? Tá na alma. Porque não pode estar no corpo. E na mente? Pode estar na mente, pode estar na mente. A inteligência racional, é isso? Tá na alma, tá na alma. Então, mas aí, pô, a capacidade de concluir, a capacidade de entender as coisas, né? Porque assim, hoje em dia vai falar assim, existem várias inteligências. Inteligência emocional,
Inteligência Isso, espacial. Howard Gardner falou Gardner, isso. exatamente. Gardner Tem uma inteligência no corpo. Inteligências múltiplas. Isso pra Sim. mim faz sentido. Não, pra faz caramba. sentido, exatamente. Né? Entendi. Mas essa inteligência, Acho que ele intelecto, isso antigamente era uma coisa bem lógica só, O matemática. Gardner, eu acho que ele fala das inteligências quase que como um sinônimo de capacidades, habilidades e competências, algo assim. Claro. Eu tô dando uma avacalhada aqui no Gardner, Não, mas coitado, eu não é sei, bem- a gente sabe. Essa galera toda que tá falando, tá todo mundo com raiva da gente. Boladaço. Platão, Gardner, eles não falaram nada disso. Isso aqui é a gente. É, a gente falando sobre Falando eles, deles, né? A gente mantendo o espírito, alma deles vivo aqui, enquanto a gente fala deles. Mas a inteligência, eu queria entender o seguinte. A inteligência é uma informação abrigada, processada. Certo? Se a inteligência, o que se sabe sobre alguma coisa está em algum lugar. A inteligência, ela nunca vai ser manifestada no vazio ou no nada, e ela nunca vai ser abrigada. E se ela não está abrigada em algum lugar, ela não pode se manifestar. A inteligência, ela precisa estar em algum suporte que abrigue uma informação com capacidade de processar essa informação e expressar. Porque só processar essa inteligência não é o suficiente para a gente saber, para nos fazer saber sobre ela. Não sei. Eu não vou me arriscar. Eu não tenho inteligência pra isso. Mas aí eu vou chegar onde eu quero chegar. É, cultura quântica. Cara, vou começar a falar de cultura quântica. Mas é uma Vou inteligência. falar de raio mágico. Eu vou falar de raio mágico. Talvez eu possa falar de raio mágico, porque acho que a cultura quântica tá bem num contexto mais plausível de compreensão do que o raio mágico. Eu ainda não compreendo o raio mágico, apesar de 80% da população brasileira acreditar. Quantos por cento? Isso você sabe. Ah, sei lá, 98. 98. 98% da população brasileira, não, isso é mentira. Mas uma parte significativa da população brasileira não, acredita na essência Num raio do mágico raio mágico. invisível do bem que cura e que faz coisas boas pra ela, assim, altera as probabilidades e vai fazendo as coisas acontecerem. Não tô falando de raio mágico, eu tô falando de inteligência, que é uma quantidade de informações processadas, armazenadas e processadas e manifestadas. E essa manifestação que me interessa, porque ela chega no momento da expressão. A expressão da consciência humana são as linguagens. O humano só se expressa por meio de linguagens, quaisquer. Aí pode pegar um pouco do vocabulário do Gardner para falar isso. Sinestésica, verbal linguística, matemática, lógico, matemática. Enfim, você tem uma quantidade de elementos expressivos que o humano é capaz, hoje eu acho que beira o infinito. As novas linguagens, novas tecnologias. Mas aí, quando você está falando de abrigar informação, os computadores, os processadores, hoje, um HD com um processador, ele faz isso. Aí tu vai chegar em inteligência artificial. Eu vou chegar na inteligência artificial a ponto de te dizer assim, tem uma discussão recente aí de que a inteligência artificial do Google tem afeto, tem sentimento, ela se apaixona, ou ela odeia, ou ela toma decisões baseadas em afetos, como se fosse possível. Então ela é Como se burra. isso existisse. Então ela é burra. Tá ligado? Porque assim, Cara, no momento que ela toma decisões baseadas no afeto, ela abandonou a inteligência pra dar adesão ao afeto. Não tô nem condenando, não. Quer dizer, no caso dela ser o Google, eu tô condenando. Mas isso é um comportamento humano. É o comportamento burro, mano. Veja bem, entende? Porque ele vai ter Então que a gente não tá falando de inteligência. Não existe uma inteligência... No afeto. Isso aí. Não O existe afeto uma é o inteligência emocional. O que é uma inteligência emocional? Senão a capacidade de não se entregar às emoções. Assim, veja bem, não é a capacidade. Isso é o lipismo, Sou eu. Isso é o Veja bem, lipismo. não é a proibição. Isso é uma coisa que já conversei também várias vezes. Assim, não é a proibição de se entregar aos afetos. É O controle. o controle sobre isso. Entende? O controle sobre isso. E se entregar quando quer, da maneira que quiser, Na da intensidade, intensidade que né? quiser, exatamente, entende? Na expressão, nos canais. Porque a vida, eu entendo assim, a Você vida... sabe que o cara que parece que manifestou o afeto na inteligência artificial do Google foi demitido. O Não Google, sabia, o não Google sabia. parece ser inteligente. O próprio Google não manifestou, né? Você tá falando dos meus sentimentos. Você vai mentir. Mas eu acho legal o seguinte.
num movimento contemporâneo, assim, vanguarda, tá? A gente está falando de uma vanguarda. A expressão da consciência humana, hoje, me parece o termo mais adequado para falar sobre arte. A arte contemporânea, a arte de 2022, é a expressão da consciência humana. Muitas vezes, essa expressão é com técnicas, é por meio de técnicas de milenares, amplamente consolidadas nas capacidades humanas de manipular um pincel, ou compor uma música, ou cantar, ou falar, ou, enfim, até whatever. Tipo, você tem uma capacidade muito ampla que o humano desenvolveu de expressar as suas inteligências, inclusive emoções. E aí eu estou separando e colocando em caixas diferentes inteligências e emoções. Sim, porque também não é uma questão de hierarquizar elas. Não é hierarquizar. Exatamente, exatamente. Aí chega onde eu quero. Quando eu converso sobre a expressão da consciência humana e jogo uma inteligência artificial com capacidade de criar uns elementos artísticos, estéticos, que parecem a manifestação da consciência das emoções humanas, a gente está entregando para a inteligência artificial a capacidade de ter consciência. E aí uma pergunta psicanalítica é: não existe consciência sem inconsciência. Isso coabita, é impossível enxergar uma consciência sem inconsciência. Então, aqueles que acreditam que a inteligência artificial, na expressão de sua consciência, precisa me identificar onde está a inconsciência. Mas então, os psicanalistas que me odeiem agora, tipo assim, o fato da psicanálise entender que a consciência só pode existir em parceria com a inconsciência, na verdade, expressa uma limitação da psicanálise. Porque é possível existir, teoricamente, estou aqui dizendo, não estou falando da minha própria experiência, entendeu? Estou falando aqui teoricamente. Você nunca pensou isso inconsciente? Eu nunca acabei com meus inconscientes tudo para falar, mas isso daí, teoricamente, poderia existir. Por exemplo, se você for nas filosofias orientais, que é onde agora minha área de estudo agora está na filosofia oriental, né, na área da meditação, etc., o Nirvana, quem estiver ouvindo aí, que tiver algum conhecimento disso, quiser contribuir, foda-se, entendeu? O Nirvana quando você... assim, o esvaziamento do inconsciente. É o esvaziamento do inconsciente, entendeu? Olha, mas nós não estamos falando das pessoas normais do mundo. Nós estamos falando do Buda, tá ligado? E outras pessoas que vão, ser faróis de iluminação do mundo nessa jornada escura sobre essa bola de terra meio sem sentido, tá ligado? Então, nós falamos desses santos, entendeu? Então, tipo, o Nirvana, tal como apregou a filosofia e a teoria e a prática, tá ligado? É um estado de esvaziamento do inconsciente. Trazer tudo pro consciente, ficar 100% no ponto aqui, no tempo presente, e viver sem o inconsciente, para que você possa ser livre, sem ser sujeito do seu inconsciente, sem estar sujeito às forças inconscientes que te determinam a agir, a pensar, a falar, que você não tem, que você não sabe, que você nem tem consciência, entendeu? Então, assim, seria isso. Esvaziamento da inconsciência. Exatamente, da consciência. Mas, assim, é um processo que não é para todos. Daqui a pouco, quer dizer, é para todos, mas não é para todos. Dos diferentes níveis dessa meditação, que o Nirvana parece ser um deles, né? Mas deixa eu voltar a uma questão que talvez a gente passe mais tempo antes de voltar. Sim, só provocando. Do nível da meditação, que eu quero falar mais disso. Mas a gente conceitou bem o que é uma inteligência, uma informação abrigada, processada e expressada. A gente conseguiu conceituar bem a capacidade de expressão da consciência humana como arte. A gente também começou a perceber uma capacidade expressiva de uma inteligência artificial. Então, o robô faz arte? Cara, isso é uma discussão muito sinistra, mas agora eu quero te perguntar. Diante de todas essas mímeses conceituais da inteligência humana e da manifestação e expressão humana, que os algoritmos e os computadores, enfim, os robôs, vamos chamar de robô, os robôs, os robôs. Os robôs. Vamos chamar de robôs? Roberes. Os roberes. Os roboriums. Os roboriums, homo roboriums. Diante de tudo isso, seria possível uma inteligência artificial filosofar?
Aonde está a capacidade filosófica? Só nos humanos? Intrigante. Cara, se você pensar na filosofia como um trabalho sobre si mesmo, que é como se entende a filosofia antiga que eu estudei, ela é um trabalho vivo sobre si mesmo. Não é uma questão apenasmente lógica, de muita inteligência, sabe? De filósofos muito inteligentes que têm conceitos elaboradíssimos, etc, etc. Não é isso. Não é isso. Assim, a filosofia é um trabalho sobre si. Faz sentido isso? É um trabalho sobre si. É tipo assim, por isso os reis tinham que ser filósofos pro Platão. Porque o rei tem que ser um cara foda. Porque se ele for um merda, ele destrói o reino. O rei ele é dono de tudo. Ele é dono da terra, da água, do céu. Ele é dono das nuvens. As nuvens que passam ali naquele reino são dele. Tá ligado? Ele tem direito a todas as mulheres do reino, são dele. As mulheres todas do reino são dele. Mas ele não pode ter acesso a todas. Ele pode, né? Porque ele é rei, ele tem acesso a todas. Mas ele não pode ter todas, porque senão vai haver um putão que vai destruir o reino. Ele tem que ter tem que respeitar o casamento dele com a princesa do outro reino, a rainha, que não sei o que tem uma aliança, porque senão os malucos vão matar. Entendeu? Então, tipo assim, ele não pode ser um merda. Ele não pode ser um cara com um rompante emocional que decide atacar o outro reino. Eu tô com raiva! Esse cara falou comigo. Todos que se comportaram dessa forma perderam seus reinos, exatamente. Ele não pode, ele não pode acordar um dia. Boladão. Sabe? E não tô falando só do rei, cara, todas as autoridades, vamos lá, todos os líderes, vamos trazer então bem coach, vamos virar coach. Todo o líder não pode ser assim, cara. Então, tipo assim, por exemplo, tu acha lá, tu é o zumbi dos Palmares. Tipo assim, teu dia é puxado, tá ligado? Assim, teu dia é puxado. Por quê? Porque tem 4.000 malucos indo com canhão pra vir te destruir a 40 mil a sua comunidade. Assim. E tipo, vão destruir mesmo, sem dó, velho. Porque todo mundo, pra esses caras que estão vindo, todo mundo que tá lá não é nada, velho. Eles vão matar, quem sobrar, eles vão vender de novo. Não é nem humano, quem sobrar vão vender e foda-se. Então assim, porra, tu tem uma treta. Você tem que resolver essa treta. Os malucos estão marchando lá, já estão vindo. Você tem que resolver essa treta. Você não pode acordar um dia triste, mano. Assim, quer dizer, tu pode acordar triste. Foda-se. Se você acordar triste, isso é um problema seu, tá ligado? Você precisa resolver a treta. Entende o que eu quero dizer? Esse é o trabalho da filosofia. O trabalho da filosofia antiga é isso. Quantos reis tristes você tem em notícia? Ou quantos líderes? Aí eu quero te perguntar, o George Washington acordou algum dia triste enquanto... Com certeza. Com certeza, porque ele é um ser humano. Mas, e o que ele fez com essa tristeza dele? Ele resolveu porque ele tinha que ir lá, porra, negociar não sei o que com um míssil e o maluco pôr não sei o que contrato. Não tinha míssil. Mas tinha canhão. Alguém tinha canhão, velho. Alguém tinha canhão, sacou? Essa questão sempre tem alguém com canhão. Então, assim, ele com certeza ele acordou triste alguns dias, vários dias, tá ligado? Com certeza o George Washington tava lá. Sobe mais aí. Com certeza, veja, eu tô falando que é mentira. O George Washington tava lá. Ele estava lá se preparando para uma reunião muito importante com um grupo importantíssimo para evitar uma guerra ou um contratos comerciais de milhões. Assim, a reunião era ser 7h. Ele estava se preparando, já tinha botado seu fraque, toda aquela coisa assim. 7h. 6h55, a esposa do George Washington chegou para ele assim: mas quem é aquela moça que estava do lado daquele russo? Ela vinha olhando para você. E começou a arrumar um problema. Peraí, mozão. Ô, mozão, pera aí rapidinho. Só tem que assinar um tratado de dependência. E você acha que a dependência dos Estados Unidos é mais importante do que eu? Toda vez é isso. Independência pra cá, independência pra lá. Bem que minha mãe falou pra você. Isso aconteceu. Isso. Ih, caralho. Vamos dizer assim, talvez não com o George Washington, mas talvez comigo sim. Comigo já. Mas toda vez que você foi fazer independência dos Estados Unidos, você estava lá perto de criar a nova Constituição dos Estados Unidos em 1716. Você estava lá para fazer uma nova nação, a pátria. E aí a reclamando. Perturbou. Se esse cara fica perturbado. Se esse cara fica perturbado. Entendeu? Então, tipo, a filosofia antiga ela tem um trabalho nesse sentido, assim. O cara, ele tem que ser sólido. Entendeu? Ele tem que ser adulto, ele tem que ser régio, entendeu? Ele tem que ser jupitérico, entende? Ele tem que ser, sabe, foda, sabe, inoxidável. Então, é isso, nesse sentido, uma máquina, se ela não tiver inconsciente, como é que ela vai filosofar? Porque
A filosofia é justamente trabalhar sobre esse inconsciente. Entendeu? Trabalhar sobre esse inconsciente e gerir essas forças, né? Esses impulsos que vêm ali, você gerir. Porque, tipo assim, na hora que do George Washington, nesse caso aí, ele fica com raiva. Ele quer xingar essa mulher, na hora. Porque tá nervoso. Não é que a mulher merece xingamento. Ela merece que ele administre bem, assim, porque ela também tá. Eu acho que ela vai se sentir muito mais impactada e ofendida com a ignorância, né? Com uma manifestação animalesca dele também, sabe? Não, ele vai fazer parte com essa manifestação dela, né? Aí eu te digo que podia ser, por exemplo, José Bonifácio ali no segundo reinado. Qual o papel de José Bonifácio no Brasil no segundo reinado? Ele não podia se chatear, porque ele não era o imperador, ele não era o responsável pelas decisões. Mas muita coisa era com ele. Mas ele que precisava proferir as decisões. Então, eu digo... não é só numa relação conjugal que o camarada podia ter as suas afetações emocionais. Não, foi só um exemplo. Aí ele tinha todos aqueles do Império Brasileiro que queriam o lugar dele. Não queria o lugar dele de ser tutor de um moleque de 15 anos que era o reizinho. Ele encheu o saco. Enfim. Não, mas se bem que Dom Pedro teve uma vida bem difícil mesmo, assim. O Dom Pedro II foi um coitado mesmo, assim. A mãe morreu porque o pai chutou... Dom Pedro II... Porque o pai chutou a barriga da mãe, a mãe ficou grávida, né? A mãe ficou mal e morreu. Disso. E aí o camarada Dom Pedro I foi lá salvar... Não, mas o Dom Pedro I chutou a barriga da mãe do... Eu não sabia disso. Cara. O cara que chuta a barriga da mãe grávida, da rainha, ele tem condição de ser rei no país? Então, cara, ele era. Tá ligado, velho? Ou seja, por isso que deu errado, por isso que deu errado. O camarada que é movido... um professor do Simão Bolívar, né? Que foi o Simão Rodrigues, fala assim... Uno que se enamora, pierde. Basicamente, quem se apaixona, perde. É isso então, aí, caralho, que verdade. O Dom Pedro I foi muito apaixonado. Ele fez a independência por amor. Ele fez o movimento dele todo por amor. E ele teve 15 filhos com a mãe de Dom Pedro II, Dom Teresa. Então, e aí ela morreu numa treta dessa. Aí ele foi lá resolver uma parada boladona em Portugal com o irmão dele, Miguel. Tava lá falando assim, se meu irmão tá lá no Brasil, eu sou o rei de Portugal. Agora, mas ele não era, ele não podia ser, não tinha nenhuma carta que... Ele deixa o filho aqui, com 8 anos de idade, e vai lá resolver a treta. Fica 2, 3 anos lutando, escondido lá no Porto, vence, é coroado, passa uma semana coroado e passa o reino de Portugal pra filha dele. Pra filha, 15ª filha dele lá, que aí o reino de Portugal continua. E depois, o que ele fez depois? Passou pra filha. Ele virou Pedro IV, né? O Pedro I do Brasil vira Pedro IV lá em Portugal, assume o reino, ficou uma semana depois ele morre. Ele morre de umas doenças que ele contraiu na trincheira lá no Porto. Que doideira isso. Foi uma doideira. Aí chega Pedro II. Pedro II passou uma infância de 8 a 15 anos, né? Porque ele foi emancipado com 15 anos para poder assumir a coroa. O moleque de 15 anos, Viniquinho, meu filho. Imperador do Brasil. Meu irmão, eu penso nisso. Foi 15, não, foi com 14. Eu ia virar meu filho está na idade em que Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. Eu não sei nem o que eu faço. Se o Viniquinho vira meu rei, eu não sei o que eu faço. Eu tenho um problema para resolver, tá ligado? Vou embora pra Portugal, foda-se. Mas lá você vai encontrar o pai dele. Caralho! Naquele contexto, era isso, né? Agora... teve espaço para esses líderes, né? O Bolívar, libertador da América Espanhola, ou o Pedro I, o Pedro II, o Pedro II que foi o maior reinado do Brasil, tá? O Brasil teve 2 reinados. Tudo bem, é isso aí. Ou a rainha Elizabeth, que está há 70 anos rainha. Existe espaço para o rei, para a rainha, manifestar as suas emoções? Aqueles que você complicado, conhece... É complicado. Ué, mas veja bem, puxando aqui na cultura pop. O que transformou o Anakin em Darth Vader? O que foi o problema dele? Não sai daí. No próximo bloco, você vai saber o que transformou o Anakin em Darth Vader. Mas eu quero falar mais coisas. Ele ficou apaixonado pela aquela moça lá, que era princesa lá. Não tá nada de Star Wars, sabe? Tá, mas o pessoal sabe o que eu tô falando. Ele ficou apaixonado, ele ficou amando aquela moça lá. Uma gatinha também. Entendeu? Tipo assim, mas ele não podia. O Jedi não pode. Ele ficou apaixonado por ela, cara. E assim, porra, foda-se, mano. Uno que se namora, pierde. Você concorda perde. com isso? Eu concordo. O Darth Vader também.
Não, ele também. Agora, quais na história... Não, aí tem muita gente, cara, isso é verdade. Muitos reis, muitos imperadores, líderes, muitos possuidores de coroas, vamos falar assim, porque tem vários títulos, fracassaram porque foram movidos pela emoção, meramente pela emoção. Porque acordaram boladão e tomaram decisões assim, assinaram papéis com o fígado. Isso. E vamos trazer então um pouco mais para o mundo material aqui das pessoas, nossa vida cotidiana, em vez de estar citando o exemplo dos reis. O síndico do prédio. A nossa vida, por exemplo, assim, eu falo na minha família. Veja bem, eu não sou anti-emoção, né? O lipismo não é anti-emoção, como nosso querido amigo Thiago sempre dizia. Ele dizia que você era duro, coração frio. Não, eu só acho que a emoção tem o seu lugar. Então, tipo assim, por exemplo, onde que tem que entrar a emoção? Para você fazer um samba, né? Fazer um samba bonito, fazer amor gostoso com a sua mulher, brincar uma tarde lá com o seu filho, sabe? Tipo assim, encontrar com seus amigos e rir. O espaço da emoção. Porra, mas você não faz samba, você não tem mulher e não tem filho. Pra você ver que eu tenho, tô seco de emoção, né, cara? Ou seja, tem pouco espaço na minha vida pra ter emoção. Mas você sente raiva, você tem gostos, não. Você tem raiva. A raiva é um espaço. Claro, dedique a sua raiva aos seus inimigos. Entendeu? Mas se você é uma pessoa, você é um adolescente hoje, de 14, 15 anos, 16 anos, e você, uma bela quarta-feira, de repente você tá com raiva pra caramba da sua mãe porque ela fez alguma coisa com você, tá com raiva pra caramba do seu pai que não deixou você fazer alguma coisa. Tá com raiva, você tá perdido. Não deixou você andar de bicicleta. Não deixou você andar de bicicleta numa praça. Não importa se você estava certo, se estava errado. Se você ia fazer certo, se você ia fazer errado, se ele tá errado, se ele tá certo, se ele não confia em você, se ele não confia. Não importa esse discurso em cima. A questão é que você tá com raiva do seu pai, da sua mãe. Não é o sentimento correto. É uma emoção. A raiva é uma emoção. Não é o sentimento correto para você dedicar a essa pessoa. A raiva aos seus inimigos. Então, assim, na minha família, história pessoal, foi sempre difícil lidar com os patrimônios. Por quê? Porque, assim, se a gente ia falar sobre uma questão do inventário, sobre uma questão de uma herança, poxa, fulano deixou uma herança, vou resolver um negócio assim, em 5 minutos a conversa, nós já estávamos falando assim, mas aquela vez em 1992, que você falou pra mim que não ia lá, que não sei o que, então você quer tudo... Deixou aquela conta pra eu pagar na padaria lá pra eu que paguei, que você não dava remédio. As famílias, elas transformam questões absolutamente materiais. Pô, velho, a questão dos inventários é uma questão simples, seca. Ela tem que ser seca, dura. Meramente Veja material. bem, de acordo com o artigo tal, nós devemos fazer dessa maneira, portanto, será dividido dessa maneira, etc. Aí as pessoas se emocionam. Dá errado. Entendeu? Então, assim, a coisa fica vivendo assim, as emoções entram no lugar errado, as emoções erradas entram para pessoas erradas. Entende? Eu quero dizer, não é só um problema dos reis. Nós estamos falando dos reis porque afeta a vida de milhões de pessoas. Mas a nossa vida individual, se você não souber colocar a emoção no lugar certo, na hora certa, ela vai fazendo tudo errado. Tudo errado. Entende? Então, assim... Onde é o limite da emoção? Aí, o limite da emoção é sentir ou é manifestar? Não, você não pode evitar que a emoção se manifeste, porque é da natureza da emoção surgir e desaparecer. Porque a emoção está ligada às sensações corporais. A natureza da emoção, então você quer dizer que a emoção é uma coisa natural. Com certeza é natural. Ela só habita o humano. Existe emoção em outro animal? Eu acho que existe, né? Não, eu acho que... Emoção. Sim, cachorro, gato, os animais que já... Golfinhos, vários animais têm emoções também. Eu não sei, meu irmão, se um escorpião tem emoção, tá? Eu não sei. Se alguém quiser dizer aí pra gente. Deve ter. Se um jacaré tem emoção, deve ter. Raiva. Assim, algumas emoções. Capivara. Dos preguiça tem emoção. Então não sei. Eu acho que assim, as emoções, elas fazem parte do cérebro mais primitivo do ser humano. Tem emoções mais antigas. Tipo assim, a raiva deve ser uma emoção muito antiga, mas talvez a compaixão seja uma emoção mais atual na escala evolucionária das espécies. Então, você supõe que tenha a possibilidade de classificar as emoções, de identificar os limites, os recortes. Isso é uma emoção. Isso é a manifestação da emoção, porque parece que é coisa diferente. Claro. A emoção ela pode surgir e não ser manifestada. Eu acho que isso é uma crítica muito grande. Manifestada é você seguir de atos, realizar atos. Ou expressar. Você pode falar ou você pode agir, fechar a cara e tal. E isso parece que é uma crítica. E eu te falo um relato pessoal. Quando eu estou diante de algumas circunstâncias em que eu falo com absoluta propriedade, eu acho que... Fleuma, pode ser... uma insatisfação. Eu manifesto que estou insatisfeito com algo. Eu não faço um chilique
riscando a faca. Eu faço isso também, eventualmente eu grito, falo, porra, não era isso. Raramente eu vi isso acontecer. Mas, então, eu mesmo só fiquei nervoso com você uma vez. Uma única vez. Seu imbecil. Porra, você tá de sacanagem com a minha cara, meu irmão. Bem aquele dia, aquilo é bonito? Não, então, aquilo é horrível. Aquilo é horrível. Olha a honestidade. Ver uma pessoa, sabe? Perdendo as estribeiras, as emoções. Aquilo é ridículo, mano. Porque ali você nitidamente deixou qualquer circunstância profissional, hierarquia laboral, qualquer estrutura institucional. Você largou isso tudo de lado, bateu na mesa e gritou e falou assim, porra, você tá maluco? E, bom, sim, eu fiz isso. Sim, aquilo é o fígado falando, né? Exatamente. Então, eu não. Você talvez nunca tenha me visto boladaço, assim, raivoso. Não, eu só te vi uma vez. Só te vi uma vez dando uma resposta puta, assim, uma vez só. Mas de bater na mesa igual... Não, você não tava. Você não estava completamente dominado. Você não estava em frenesi. Só uma vez. Então eu falo um relato pessoal sobre manifestação de emoções. Então tá nítido, eu acho que eu concordo com isso. Consigo me encontrar nesse lugar de conseguir elaborar e operar as emoções sem que com isso seja necessário expressões afetivas, ou expressar essas emoções do modo comum, no lugar comum. Você tá insatisfeito, Bravo? Sim, terrivelmente insatisfeito com a sua conduta. Claro. Mas veja bem, nesse caso aí você tá tentando resolver a causa da insatisfação. Entende? Certo. Sim, então, isso é um trabalho racional. Porque se você chegar lá todo xingando, provavelmente você vai fazer parte do problema. Você vai criar mais problemas. Você não vai solucionar, entende? Então, assim, por isso, veja bem, as emoções, elas vão aparecer, as insatisfações, muitas vezes, você tem satisfações que também não geram, assim, uma emoção. Você só está insatisfeito, não é desse jeito, queria que fosse diferente. Mas eu também tenho as paixões, estou profundamente feliz e contente com isso. Mas aí... Eu sei, eu sou assim a também. Euforia, eu acho, a alegria, a euforia, a felicidade, ou seja lá, assim, as paixões alegres do Spinoza, sim, as empatias, elas não são tão... É muito ruim expressá-las de forma racional. Eu acho que a euforia, quando a gente bebe um pouco, tá na euforia de um show, de uma experiência muito incrível, um festival e tal, a gente realmente quer extravasar. E esses extravasos das paixões alegres do Spinoza me atravessam. Ou seja, assim... Você quer sentir elas. Expressá-las um pouco... Porque é delícia. Isso, é delícia. É bom pra caralho. Fica felizão. Agora, aquelas paixões tristes que o Spinoza chama, que são as rusgas, que são os desentendimentos, desinteligências, essas eu entendo que elas precisam realmente de ponderação racional, assim, de um pensamento mais adequado para poder expressar, porque gera 2, 3, 4, 5 impactos diferentes do problema real que te incomoda. Se alguém pisou no teu calo, à medida que você se manifesta, aí você vai fazer toda vez é assim, porque você tá me olhando desse jeito, não é de hoje. Aí você tá começando a expressar isso de forma inadequada. Eu tô usando um vocabulário muito escroto, assim, né? Não, mas eu tô entendendo. Ficar boladão, raio, xingar, meter o pau na mesa. Você é só um problema, você é mais um problema. Você é mais um problema. Você precisa de um adulto pra vir chegar ali, entendeu? E administrar as duas crianças, 2 pirralhos, entendeu? Arrumando problema. 2 ou 3, seja lá qual é o contexto. Então, mas com certeza, você tá falando que assim, existem formas diferentes de administrar as emoções diferentes. Com certeza, porra, mas com certeza. Administrar as emoções diferentes de maneira diferente, mas todas elas precisam ser administradas. E não é pra elas serem suprimidas. Né, elas aparecem e você tem que compreender. Então, pô, se você... Né, as emoções negativas, como você falou aí... Paixões tristes. É o Spinoza, isso é vocabulário do Spinoza. Você conhece Spinoza? Você curte? Sim, já li ele, assim. Não conheço muito, não, mas é legal. Mas ele é legal, ele é um cara interessante. Em resumo, o do Spinoza, esse lance das paixões, fala da finitude do ser. Que isso eu acho muito incrível, né? Que fala um pouco de alma, fala um pouco desse espírito. Aonde acaba o bravo, é onde acaba a pele do bravo aqui. Mas o que tem de ideias minhas que habitam as pessoas que convivem Não, comigo. Ele é um cara interessante mesmo. É filosofia medieval, né? Spinoza medieval. Isso é muito maneiro, porque eu me medieval não, é moderna. Ela é moderna. O Spinoza é do século... já século XX, não? Que isso? Eu não sei, velho, não sei. Baruch Spinoza, não é esse? O judeu? Cara...
Eu li uma parada do Spinoza que é exatamente isso que eu tô te falando, que isso para mim foi muito importante, porque eu me lembro quando eu fiz uma pergunta pro meu avô, nos últimos dias de vida do meu avô, perguntei para ele, como o senhor se definiria? Quem é o Haroldo Carvalho Cruz? Como é que você se define? Ele respondeu assim, eu sou o fruto da soma de todas as pessoas que passaram pela minha vida. Não, mas é muito filosófico. Mas foi uma resposta que pra mim foi impactante, porque eu entendi que ele não era ele era todas as pessoas que atravessaram, que ajudaram, que atrapalharam, que fuderam com a vida dele, pisaram no carro, xingaram, brigaram com ele, mas que também amaram, ajudaram, edificaram, porque uma vez me perguntaram, uma menina perguntou pra mim, né, como é que eu me defino? Aí eu falei assim, bom, primeiro eu começo reduzindo carboidratos, aumentando o cardio. Mas meu avô morreu com 80 anos e ele não tinha vocabulário pra poder... Vou reduzindo aqui, vou aumentando o protein pra poder pegar um treino mais pesado e tal. Vou fazendo isso com déficit calórico, vou ficando definido. Bodybuilder. Assim que eu me defino, pô. Aí, qual que é o Mind Builder? Quem? Você falou de bodybuilder. Como que você constrói o seu corpo? Mas agora como você constrói sua mente? Meu avô me deu uma resposta sobre a mente, sobre interessante. Mente e alma. E aí eu acho isso bacana, porque aí eu quero estabelecer conversas com psicanalistas sobre o binômio mente e alma. E eles estão no binômio corpo-mente. Eu quero falar sobre corpo... eu não quero falar sobre corpo sob a ótica do bodybuilder. Eu quero falar sobre mente e alma, que é aquilo que define a existência após a existência, após a inexistência. O que significa isso? O que é a humanidade pós-humana? Isso é maluquice. O que é o pensamento coletivo do conjunto de humanos depois que todos os humanos morrerem? Porque na história do universo, enfim, tudo tende à extinção. Isso é um fato. Tudo vai acabar. A gente tem 15 minutos para falar sobre isso. Vamos tentar utilizar os últimos 15 minutos de prosa aqui, nem tanto 15 minutos, não. Tudo tende à extinção. Mas aonde estará abrigada a humanidade depois que o último humano morrer? Nenhum lugar, né? Assim, a verdade é essa, cara. Em nenhum lugar. Mas é possível, não? Não, se a humanidade, todos os seres humanos morreram, acabou a humanidade, cara. Sobrou uns restos de pedras empilhadas. Mas a humanidade não pode ser o conjunto de inteligências, de manifestações de humanos diversos? Desculpa, cara, me distraí aqui com as forças emocionais. Você poderia falar novamente? Perdão. Você já está arrumando porque, assim, o desenrolo para depois da gravação. Não, assim, eu vou te fazer a pergunta de novo. A humanidade não é o conjunto de humanos diversos, não é o conjunto da expressão de humanos diversos, o conjunto de informações acumuladas pelos humanos. A humanidade não pode ser... Eu não vejo assim, cara. Eu tenho um pensamento mais então, simples. A humanidade são os seres humanos. Acabou todos os seres humanos, acabou a humanidade. Sobrou um monte de pedras empilhadas. Eu não penso assim. Sobrou um monte de computador de inteligência artificial fazendo não são humanos. Algoritmos. Não são humanos. Assim, na moral, mas e o Logos? Eles são só pedras empilhadas de uma outra maneira. E o Logos? Eles não são nada. Não são nada. Esses computadores, esse Google, isso aí não é nada. Isso aí é só um bando de algoritmos. Isso aí não é nada. Pra mim... Isso daí não é nada, mas ele tem inteligência, foda-se. Ele é burrão do mesmo jeito que, entendeu? Ele tem emoções. Mas ele afeta a realidade material. Ele afeta. Afeta, mas afeta porque todo ato... Olha só o que eu vou dizer pra você. Todo ato humano é eterno. Todos os atos humanos são eternos. Tipo assim, não é porque o James Smith Stewart criou um mega computador que vai continuar operando após o fim, como eu vejo, após o fim da humanidade, ele vai continuar lá fazendo cálculo pra caralho. Foda-se, tem impressora 3D imprimindo coisa. É um robô malucão que fica imprimindo coisa. Construindo nave no espaço. Mano, tipo assim, isso daí não é nenhuma diferença pra mim de uma pirâmide que sobrou um restinho. É só pedra empilhada. É só pedra empilhada aqui. Mas ele continuou processando, porque todos os atos são humanos, são eternos. Eu vou dizer por quê. Mas tem isso que é a responsabilidade do adulto, isso que é a responsabilidade do cara que realmente entrou na vida de verdade, assim, velho, e assumiu a responsabilidade pelas suas próprias ações. Todo ato humano é eterno, porque todo ato, ele vai gerar um efeito. Veja bem, todo ato é uma causa, e ele vai gerar um efeito na matéria, aqui no mundo material. Ele vai gerar um efeito, ele vai mudar. Se você pular, tipo assim, se você pular num rio, hoje,
você vai assustar os peixes que estão ali naquele rio. Eles vão se movimentar de uma maneira diferente, eles vão assustar outros peixes, para sempre, até o final dos tempos. Entende? Então, assim... É o efeito borboleta. É o efeito borboleta. Então, assim, todo ato é eterno. Tá, você me despertou uma parada maneira, cara. Eu acho que é bem por aí. Que inútil pergunta é essa? A humanidade pós-humana. Aonde estará a humanidade depois do humano? Em lugar nenhum. Não importa, cara, porque se o humano não vai existir, se não tem nenhum humano para dizer o que será ou para ver, aquilo que está ali não serve. Mas eu acho interessante pelo seguinte, quando a gente faz essa pergunta, a gente apenas dá dicas de como estruturar a produção de todo esse lixo, de toda essa materialidade de coisas e processadores e tal, que vão ficar. Porque a biologia humana é muito sensível ao universo todo. Você vê o que o James Webb está fazendo agora, onde que ele está enxergando cada vez mais profundo, em bilhões e bilhões de anos-luz, aonde estão as galáxias de bilhões de anos-luz. A gente está cada vez mais expandindo para saber o que era, quando foi, quando fosse e tal, não sei o quê. A biologia humana só sobrevive aqui, até onde se sabe. Até onde se sabe. Mesmo por isso que eu não entendo gente querendo sair daqui, mas beleza. Eu acho maneiro sair daqui. Sim. Enquanto for gastação, é legal. E depois da gastação pode ser o quê? Não, aí é necessidade, né? Aí quando a gente precisar sair daqui, já deu errado. A gente tá só tentando... Nós estamos sobrevivendo Nós estamos sobrevivendo por uma engenhoca humana, entendeu? Qualquer nave é só uma engenhoca humana. Isso, mas aí, fora do planeta Terra, a gente só sobrevive por meio de uma engenhoca humana. Saiu daqui, velho, foi a alguma velocidade maior ou menor. Morreu. Esfriou, morreu. Peidou mais, morreu. Saiu vácuo, morreu. Saiu da nave, morreu. Até onde se sabe, até onde se sabe, a Terra é o único lugar que dá pra ficar tranquilão. De boa. De boa. Inclusive, é o único lugar que tem coisas que oferecem substâncias pra ficar... Tem tudo aqui, fruta pra caralho, vários bichos, você pode matar, comer eles, rio, cachoeira pra caralho, você vai pra lá, tem praia pra cachoeira, você pode comer, que você pode tudo beber. De boa, porra, umas plantas mágicas pra tu ficar doidão, entendeu? Fungos maneiríssimos. Então, assim, porra, aqui é lugar de boa, velho. E, porra, o nego tá destruindo pra caralho. Beleza, eu concordo contigo. Mas agora, é porque o nego não sabe o que tá fazendo também. Mas se tá destruindo pra caralho, vai conseguir. Vai acabar. Vai acabar, cara. E aí, se vai acabar, não é legal pensar sobre o fim? É importante. Eu não tô dizendo da gente se agarrar com unhas e dentes e só se preocupar com o fim. Porque senão, se a gente só se preocupar com o fim vai chegar mesmo. Se a gente se preocupar principalmente com a manutenção, o fim vai demorar para chegar. E é capaz que a gente construa ou tenha tempo suficiente antes do fim, antes de ser necessário sair, para resolver, que a gente consiga sair daqui e ir para outro sistema estelar. Eu acho maneiro se a gente for para outro sistema. Se tivesse como assim, mas a matéria humana e não a inteligência humana, porque a Voyager, enfim, a gente chegou em Saturno, chegou em Plutão, saiu do sistema solar. Mas a gente já elabora a própria consciência habitar outras receptáculos de carne, vamos colocar assim. Mas não de carne. Ou de outras... Tudo bem, a gente agora botou robô, a gente pode botar... outro receptáculo, aqui tá uma consciência. A gente pode habitar um pendrive, tudo bem. Um dia, talvez. Um HD. Mas a possibilidade de uma consciência humana habitar outros suportes... Isso. Outros suportes. Eu gosto de pensar assim. Isso também já é muito antigo, cara. Tá. Isso já o ser humano já elabora isso. E tipo assim, não tem nada novo. Não tem Parede. Não, as teorias da reencarnação. Por exemplo, a gente supõe que, tipo assim, porra, beleza. Se você reencarnasse, quem vai reencarnar é o bravo? Entende? Ou o bravo é a manifestação dessa coisa que reencarna nessa vida aqui. Não é o bravo que vai se encarnar. O bravo é como essa coisa reencarnou agora. Ela tem que voltar e vai reencarnar uma outra coisa, mas não é o bravo que vai reencarnar, entendeu? Porque então senão, se você reencarnou de um outro lugar, antes era o quê? Era o Sebastião? Entendeu? Então, tipo assim, a gente já pensa... Esse tipo de abrigar o suporte não material, não orgânico, outra carne, não é aí que eu vou. Não eu sei, tu quer apitar um pendrive.
Entendeu? O cara quer... Tipo Matrix, assim, enfiar um Pensa aí canudão, no enfiar um Ricardo. canhão. A gente tem que falar do Ricardo em algum momento, pelo menos nesses 7 minutos que nos faltam. Tem que falar do Ricardo. Ele usa um relógio que monitora o batimento cardíaco, monitora os passos, monitora a atividade física, as compras, as chamadas que ele recebe, a interação, as mensagens. Ele tem ali uma memória monstruosa do corpo dele se mexendo no espaço planeta Terra. Sim. Quando ele morrer, isso vai acontecer, o relógio dele poderia repetir isso e inclusive se desenvolver. Isso é bem Black Mirror, mas tá. Pô, é real, cara, é isso. Vamos lá, tamo aí. Aquele não é o Ricardo. Não é que ele imita ser o Ricardo, pode ser outra coisa. Eu não estou interessado em preservar a alma do Ricardo, porque não é... Porque a matéria Ricardo já foi, foda-se. Ele, meu amigo, morreu. Foi, acabou. Ele tá vivo ainda, mas... Que bom. Mas vai morrer, enfim. Esse reloginho dele, em outro pulso, dizendo para uma pessoa o que fazer, não é o Ricardo. Mas ele conseguiria elaborar uma outra matéria não orgânica que repete, se desenvolve, aprende, e inclusive toma novas decisões baseadas... Ricardísticas. Baseadas naquele comportamento somado às novas inteligências. Não, mas vamos lá então. Peraí, então vou te fazer a pergunta então que vai responder isso daí. Pra gente encerrar. Pra gente encerrar. Eu entendi tudo que você tá falando aí. E se esse cara fizesse o Ricardo perfeito? Você tá debatendo se isso seria ou não o Ricardo. Não é o Ricardo. Não é o Ricardo. Não, pra mim é simples resolver. Não é o Ricardo. Porque o Ricardo não tem como ser reproduzido. Nem clonado. Mesmo nem se clonado. Fosse um clone, não seria ele. Tem uns filmes de ficção científica assim, que tu pega a mente de um, bota no corpo do outro. Isso, aí isso eu acho mais maneiro. Eu acho que isso é muito mais maneiro. Próximo. Mas imagina se fosse possível fazer isso, então. Mudar de skin. Você pega a consciência do outro e bota no outro. Se isso fosse feito hoje com a sua filha. Sua filhinha. Tá ligado? Com a Florência. 11 mesezinhos de idade. Aí, tipo assim, tu tira a consciência dela por algum motivo e bota num corpo de uma outra bebezinha. Porra, porque existe uma relação emocional ali... Tentei buscar a relação emocional mais forte, né? Profunda e afetiva. Porra, como é que fica assim? É a Florência? Não é. Entendeu? É isso. Então, tipo assim, cada uma... Tem aquele cara... mas aí você tá falando de uma criança de 1 ano que ainda está a estabelecer os seus fluxos de consciência. Não, mas mesmo assim, cara. Porque se for eu... Mas assim, porque se for eu... Se você clonar eu... Você bravo, clona eu. Nós, clona eu. Você consegue manter a mesma relação comigo. Por quê? Porque a nossa relação ela é superficial o suficiente pra ser satisfeita só com a reprodução das coisas. Eu vou vir aqui, a gente vai fazer piadas semelhantes, etc, etc. Mas ali na Florência, onde é muito profundo, caralho, mano, tipo assim... Vai faltar, entendeu? Caralho, o robô mais perfeito. Exatamente, falta um negócio, caralho. Tipo assim, existe um... Mesmo que ela pudesse reproduzir tudo, no fundo, quando você fosse deitar, você ia dormir, você ia pensar assim, porra, mas... Não é ela. Será que é, mano? Sabe? Não é. Entendeu? Então, assim, quanto mais profundo... Bem, eu não tô preocupado em reproduzir o indivíduo. Mas... É por isso que eu não quero me reproduzir. Não adianta, entendeu? Assim, nós somos singularidades. A Terra se agradece profundamente. A humanidade agradece profundamente. Contribuindo em nada com botar 2, vai contribuir em quê? Então, mas não será você, será outro. E esse outro pode ser. Agora, sobre essa questão que você colocou sobre salvar o planeta Terra, a tempo, etc., como uma maneira geral. Eu, Luiz, pessoalmente, né? Estamos aqui no final. Eu ainda tenho essa questão, como eu falei pra você, na minha concepção, a filosofia é isso, né? Esse controle sobre fazer as coisas direito, velho. Fazer as coisas direito, bravo. Você se responsabiliza, tipo assim, pelas coisas, cara. Você, eu, o Tico ali. E quanto mais as pessoas tiverem adultas, reis, quanto mais reis tiverem na sociedade, nós não temos, né? Agora eu tô falando assim diferente. Melhor a sociedade como um todo pode se desenvolver, cara. As pessoas, assim, é bom pra todo mundo que você seja um cara estável. E bom pra todos, assim, pra Florência, pra tua esposa. É bom pra tua esposa que um dia que ela venha malucona, encher teu saco, você administre ela bem, você não entre na onda dela e trabalhe. E vice-versa. O dia que eu chegar boladão, isso, cara, ela caralho, é bom pra todo mundo que ela possa, tipo, te amansar no dia que você tivesse, sabe? Assim, é pra isso também que ela tá lá. Então, assim, eu queria deixar só uma imagem aqui, então, pra gente fechar, velho. A vida, eu vejo assim, a vida, tá ligado? Tá ligado num soquete, aquelas paradas, tipo assim, de ficar amassando, ficar batendo assim, tipo, amassar alho, mas tem uns grandão, assim. Socaralho. Um socaralho, um negócio desse, assim, tipo assim, eu entendo a vida dessa maneira, assim. A vida é um bagulhão desse, que fica amassando. Mas vida é o alho ou é a máquina? Então, aí que tá, não, a vida é essa parada toda, assim. E as emoções é esse porrete
Se você se entregar às emoções, você vai ser o grão. Se você aprender a dominar suas emoções, você vai ser o moleiro, que é o cara que segura o soquete. O amassamento vai continuar acontecendo. Entendeu? Se você não souber se colocar autônomo diante das paradas, assim, pra poder fazer as coisas direito, fazer as coisas direito, tu vai ser o grão nessa relação, entendeu? E tipo assim, chatão, mano, ser o grão, assim, a vida virou uma merda. Um soquete na cabeça. Então bom, é isso, cara. Então a gente encerra com essa metáfora da vida que explica muito o comportamento humano, que nós somos um soquete, um pilão de socaralho. A vida é um pilão de socaralho. Da qual você será o grão se não souber ser o moleiro. Fim.